Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aulinha aí. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo de movimento bidimensional, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai apenas trazer aquelas ideias lá do movimento unidimensional para o caso bidimensional, ok? Então, a gente vai iniciar aqui com a ideia do vetor posição, tá? Então, se a gente tem uma partícula com uma determinada coordenada x0 e y0 no plano, e aí essa partícula se desloca para uma nova coordenada x1 e y1. A partir disso a gente vai poder obter esses dois pontos, né? Antes ela estava aqui no P0 e agora ela está aqui no ponto P1. E aí a gente consegue construir o vetor deslocamento, ok? Aquele vetor que vai partir do ponto inicial e vai até o ponto final, ok? Então, os nossos dois pontos são o P0 e o P1, e o nosso vetor de deslocamento, eu chamei ele aqui de vetor S, ele vai ser a diferença do meu ponto final com o meu ponto inicial, ok? E a gente pode simbolizar dessa forma, tá? P1 menos P0. Normalmente a gente pode encontrar essa notação aqui, P0, o vetor P0, P1, ok? Então sempre que vocês olharem essa notação, vocês façam a subtração do carinha da direita pelo carinha da esquerda, ok? Pode notar aqui que o vetor P0, P1 é P1 menos P0, ok? Se fosse, por exemplo, um vetor AB, a gente ia fazer B menos A, ok? E aí, a subtração, a gente já viu que como é que opera, né? A gente faz ali a subtração das coordenadas, né? A gente faz a subtração em x e a subtração em y, ok? Então, o nosso vetor deslocamento seria esse vetorzinho aqui. Show? Note que, nesse caso, como a gente tem essas coordenadas fixas, esse vetor aqui acaba por ser algo constante, ok? Ele não vai variar, porque esses valores aqui, ó, são fixos, estão pregados aqui no plano, então eles não têm como variar. É por isso que a gente pode pensar em algo em função do tempo, ok? A gente pode pensar num vetor posição em função do tempo, um vetor S de t, onde na coordenada x a gente tem uma função que depende do tempo, e na coordenada y também a gente tem uma função que depende do tempo. E aí só ressaltando que essas duas funções são funçõezinhas reais, ok? De entrada real de uma variável, ok? E aí um exemplo para a gente aqui seria, por exemplo, esse vetor S de t, onde na primeira componente a gente tem aqui o x igual a 2t e o y igual a 1 mais t. A gente pode perceber aqui, ó, que isso aqui é uma função do tipo x de t igual a 2t. E o mesmo se aplica para essa componente y, que a gente tem uma função agora que é igual a 1 mais t. Né? Você pode perceber que essas funções têm essa cara aqui. Show? E aí, quais são as consequências disso? A gente, como consequência, né, dessa construção de vetores, em função do tempo, a gente pode tomar a derivada desse vetor, ok? Então, nos é permitido matematicamente, ok? Tomar a derivada desse vetor. Então, tomando a derivada, a gente passa aqui a diferencial em relação ao tempo para dentro das componentes. Então, a gente toma a diferencial em relação ao tempo na componente x e na componente y. Então, se a gente sabe que essas funções são funções de entrada real de uma variável, essas derivadas aqui certamente podem existir, ok? A menos que exista ali uma restrição na função, né, por exemplo. E a gente tem que ter só um certo manejo ali em relação às operações de derivada. Mas, no geral, essas derivadas aqui estão bem definidas. Então, a partir disso aqui, se nós estamos tomando a derivada do vetor posição, a gente constrói aqui o nosso vetor posição linha, né? O S' de t, que seria a derivada do vetor posição. E aí, estamos derivando funções aqui dentro das componentes, então a gente tem aqui as suas respectivas derivadas também, ok? Mas a gente verificou que a derivada do vetor posição seria o nosso vetor velocidade. Então, se a gente está tratando em relação ao tempo aqui, então certamente isso aqui vai ser um vetor v de t, ok? Então, o nosso v de t ele vai ser a derivada aí do nosso vetor posição. Show? Então, um exemplinho aqui, ó. Nós temos aqui um vetor posição, é o do nosso primeiro caso aqui em cima, né? O vetor 2t e 1 mais t. Se nos for pedido aqui o vetor velocidade, basta nós tomarmos a derivada, ok? Então, se a gente derivar esse vetor posição, basta nós derivarmos em cada componente. Então, derivando aqui, ó, 2t em relação ao tempo, a gente fica apenas com 2. E derivando aqui 1 mais t, a gente fica com 1, ok? Então, se a gente for
calcular o módulo aqui, inclusive, né, muito importante lembrar, se a gente fosse calcular o módulo dessa velocidade, perceba que isso aqui é um vetor, ok? Então, não é a velocidade propriamente dita. A gente não pode simbolizar, a minha velocidade é o vetor 21 metros por segundo. Não, a gente precisa do módulo desse vetor, da norma desse vetor. E aí como é que a gente faz? A gente fazia lá, né, a raiz quadrada do quadrado das componentes. Então 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Então isso aqui seria 4 mais 1, 5, isso aqui seria igual a raiz de 5, ok? Então, quando a gente tem aí um vetor no plano, né, e daqui a pouco a gente vai ver o vetor no espaço também, a gente, para falar em módulo, em definir algo em metros por segundo, por exemplo, a gente precisa calcular a norma desse vetor. Então, a gente precisa fazer lá a raiz quadrada do quadrado da soma dos componentes, ok? Da soma dos quadrados dos componentes, ok? Então, nunca confundir, né, em colocar a resposta lá, o teu vetorzinho, metros por segundo, ok? Isso não pode. A gente precisa determinar a norma desse vetor. E aí uma observação que fica aqui é de que a gente pode derivar as componentes do vetor, ok? Então a gente pode sim derivar esse vetor, seja ele posição, e agora a gente definindo a aceleração, né, já dando um spoiler aqui, a gente pode também tomar derivadas do vetor velocidade, ok? Mas para isso a gente precisa primeiro fazer uma definição de aceleração instantânea. Então quando eu falo instantâneo, a gente já tem que trazer aquela ideia de limite, ok? Que nos foi apresentada lá no na nossa primeira aula, ok? Então, olhando para esse limite aqui, ele é muito parecido com aquele limite lá do vetor posição, ok? Só que agora a gente está trabalhando aqui com a nossa velocidade em função do tempo, ok? E aí, ó, a gente, a partir desse limite, a gente conseguiu construir um limite auxiliar, ok? Que tinha mais ou menos essa carinha aqui, né? Esse nosso h, daquela substituição lá, onde a gente fazia t menos t0 igual a h, e aí o nosso t ele era igual a h mais t0, ok? Então, a partir dessa substituição, a gente construía esse limite aqui, ó, ok? Só que esse limite ele é um limite especial, porque ele representa exatamente a derivada. Na verdade, esses dois, né, representam a derivada dessa função aqui. Show? Então, a partir dessa definição, o que é que eu estou definindo? Que a minha aceleração ela é igual à derivada da minha velocidade, ok? Então, eu bato o martelo aqui e batizo, né, esse cara conhecido como aceleração instantânea. Então, a minha aceleração instantânea vai ser a derivada do meu vetor velocidade, ok? Então, apenas resumindo aqui ó, um pouco, a gente tem aqui a nossa aceleração em função do tempo, e ela nada mais seria do que a derivada da velocidade, ok? Então, em outras palavras, né, a nossa velocidade ela é integral da nossa aceleração, tá? Em termos mais práticos, né, a nossa aceleração ela vai variar a nossa velocidade, tá? A gente também pode ter um olhar da seguinte forma: a aceleração é igual a velocidade num instante menos num instante inicial dividido por esse intervalo aqui, ok? Então, é algo que vai variar aqui a nossa velocidade. Então, se a gente tem uma determinada velocidade no início e essa velocidade muda, então isso se deu por conta de uma aceleração, tá? Então, a aceleração ela serve para variar o módulo da nossa velocidade, tanto por um valor mais alto, tanto por um valor mais baixo, ok? O módulo, no caso do valor. Então, aqui um exemplo, ok? Ó, temos aqui um vetor velocidade em função do tempo, show? Um vetor 3t, 4t. Então, para calcularmos a aceleração, significa, nesse caso, que a gente precisa apenas derivar o vetor velocidade. Então, a gente já viu que a gente pode derivar os vetores, apenas derivando as componentes. Então, o nosso vetor é esse. Então, derivando aqui a componente x, derivando 3t em relação a t, a gente fica apenas com 3, tá? E derivando 4t em relação ao t, a gente fica apenas com o 4. E aí, se nos for pedido aqui o módulo da aceleração, a gente tem que fazer o módulo do vetor aceleração em função do tempo, que é o módulo do vetor 3, 4. Ok? Então, o módulo desse vetor aqui, como a gente já verificou, para calcular basta fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ok?
Então, isso aqui vai ser igual a 9 mais 16, que é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5, ok? 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Aqui eu esqueci de apenas notificar aqui que a unidade seria em metros por segundo ao quadrado, ok? Ó, aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Metros por segundo ao quadrado. Mas por que, né? Uma pergunta interessante. Imagina aqui que a gente tem um caso de uma partícula com a seguinte característica. Então, imagine aqui uma partícula se deslocando, ok? E aqui, no instante inicial, ela possui uma velocidade de 2 metros por segundo, ok? Então, isso aqui é uma velocidade inicial. E aí, conforme o tempo passa, a gente tem uma passagem de tempo aqui ΔT, agora ela se encontra com uma velocidade de 4 metros por segundo, ok? Então, essa aqui é a velocidade V1. Então, passou uma determinada quantidade de tempo e essa velocidade aqui passou de 2 metros por segundo para 4 metros por segundo, ok? Então, se a gente falar, por exemplo, que esse intervalo de tempo foi igual a 1 segundo, por exemplo, o que aconteceu? Eu tinha, ó, 4 metros por segundo no final e no início eu tinha 2 metros por segundo, ok? Isso aqui demorou 1 segundo para acontecer. O que é isso aqui? Isso aqui é apenas a minha definição de aceleração, ok? Então, 4 metros por segundo menos 2 metros por segundo, isso aqui é igual a 2 metros por segundo. Tudo isso dividido por 1 segundo, ok? Então, só deixa eu pegar mais espaço. Como eu sei que aqui eu tenho uma divisão de fração, né? Aqui eu tenho metros por segundo dividido por segundo, eu conservo a primeira, então 2 metros por segundo, e divido pelo inverso da segunda. Então, vou dividir por 1 sobre segundo, ok? Então, note que o meu resultado, né, da minha aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho segundo vezes segundo, é por isso que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração é quanto a minha velocidade varia, ou seja, é metros por segundo, ou seja, é quantos metros por segundo eu vario por segundo. Parece até um pouco engraçado, mas a gente tem que ter essa ideia que eu já tenho uma grandeza que está em metros por segundo e ela vai variar novamente no intervalo de tempo, ok? É por isso que aparece ao quadrado, porque eu tenho uma grandeza que é medida em metros por segundo, variando no tempo, tá? Poderia ser qualquer outra unidade de tempo, mas o padrão mesmo seria o metros por segundo, que é a unidade da velocidade, ok? Então, como eu tenho metros por segundo variando no intervalo de tempo, que é medido em segundos, então a minha unidade padrão é metros por segundo ao quadrado. Inclusive, eu acho até muito importante, eu vou colocar aqui, ó, velocidade é metros por segundo, ok? E a nossa aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Então, muito importante essas duas relações aqui, tá? A unidade dessas grandezas é muito importante. A unidade de qualquer grandeza, na verdade, na física, é muito importante. Então, no geral é isso, tá? A gente apenas trouxe aqueles conceitos de posição, tá? Aqui pro mundo bidimensional, vamos assim dizer. E aí a gente definiu aqui uma nova grandeza que seria a nossa aceleração. Show? Então, é apenas um novo modelo, né, da gente estudar aquilo que a gente já viu, só que num novo contexto, tá? E aí, o que fica de mais importante aqui é justamente esse tratamento sobre o módulo da grandeza em um campo, né, um plano, ou melhor, num espaço, como assim a gente vai ver daqui a um tempo, que é diferente daquela forma que a gente viu no caso unidimensional,
ok? Lá no mundo unidimensional, a gente tinha um carrinho aqui com uma determinada velocidade, ok? E a velocidade dele era v igual a 1 metro por segundo, por exemplo, ok? Já nesse caso, a gente não vai mais ter isso, né? A gente pode ter um carrinho aqui com uma velocidade representada agora por um vetor velocidade de componentes 2 e 1, ok? Só que isso aqui não é já a velocidade em metros por segundo. Para trazer essa velocidade em metros por segundo, a gente precisa calcular o módulo desse vetor. Então, vai ser o módulo do vetor 2, 1. E aí a gente faz aquela operação lá de calcular o módulo do vetor. Então, isso aqui é muito importante, tá? Porque em muitos casos a gente vai estar trabalhando com grandezas que estão em movimento bidimensional ali, ou seja, estão num plano XY, e aí a gente vai querer saber o módulo daquilo. Mas aí tu vai ver a tua resposta lá, tem uma coisa assim desse tipo, f igual a 3, 4. E aí tu fica meio bugado. Então o que é que tu tem que fazer? Tu tem que calcular o módulo do vetor 3, 4, ok? Então isso aqui é o que fica, na minha opinião, de mais importante para essa situação. Esses casos de aceleração instantânea e velocidade, né, e a relação entre velocidade e aceleração, são coisas assim mais elementares que você já pode ter tido um contato alguma outra vez, então serve apenas como uma revisão maior, ok? Então, o que fica de mais importante na minha opinião, seria esse tema aí sobre o módulo do vetor. Então é isso, muito obrigado.